Oi, pessoal, tudo bem? Voltei aqui para gravar o vídeo que eu prometi para vocês sobre ansiedade nas crianças, né? Crianças que estão ansiosas. Eu acredito que muito disso se dá ao fato de nós, pais, estarmos sempre acelerados. Acredito muito nisso. A gente vive, né, nosso momento atual de extrema correria, né? A gente tem 1 milhão de coisas para fazer, a gente tem quase que um dia inteiro com a agenda, né, lotada, com muitos compromissos, muitos afazeres. Quando termina a parte do trabalho fora de casa, a gente vem para casa. Então, todo mundo com um horário super apertado, tem muita mãe e pai também que estudam. Então, eu acredito que realmente a gente esteja vivendo numa correria assim extrema, e aí a gente acaba colocando muita pilha, né? Fica muito em cima das crianças. Uma outra coisa que eu percebo também, que acredito que ajuda muito nessa coisa da ansiedade, apesar da criança fazer esporte, né? Quando você lota a agenda da criança, ela fica sem tempo para ela fazer a coisa que ela mais deveria fazer, que é brincar. Criança precisa brincar, né? E quando a criança tem uma agenda muito lotada de afazeres, ela começa a ficar ansiosa. E ela começa a se espelhar muito também nas atitudes dos pais ou de quem as cria, né? Quando a gente está o tempo inteiro assim, ligado no 220, como falam por aí, a gente fica falando assim pra criança: vamos embora, tô com pressa, olha a hora, a gente tem hora, você vai chegar atrasado, você vai. Sabe? O tempo inteiro assim. Então, isso entre outras muitas coisas, né? Muitas coisas externas afetam. É claro que afeta. Às vezes é alguma coisa com a própria criança, né? Alguma coisa que seja com ela. Mas eu acredito que o meio em que a gente vive, seja ele qual for, né? Ele é uma condição para que se desenvolva toda essa situação da ansiedade, principalmente nas crianças, né? Essa coisa de viver pilhado o tempo todo, de não ter hora, de não ter regra, de não ter nada definido, né? Ou de viver numa extrema pressa o tempo inteiro, como dizem também por aí, parece que vai tirar o pai da forca. Sabe? O tempo inteiro acelerado, isso é muito ruim pra gente enquanto adulto, pra criança, com certeza. Só que as crianças estão crescendo assim, né? Elas estão recebendo tantos estímulos de tantas ordens, né? Que elas estão internalizando isso, sabe? E estão pilhadas o tempo todo. E isso causa uma série de episódios de ansiedade. E a criança também, que é muito cobrada, principalmente pelos pais que não têm paciência. O pai não tem paciência, a mãe não tem paciência para explicar, para ensinar, mas quer que o filho aprenda assim, num estalar de dedos. E eu sempre falo que às vezes a gente cobra dos nossos filhos que eles falem e ajam como a gente. Só que nós temos o quê? Eu, por exemplo, tenho 47 anos e tenho a minha caçula de 8 anos. Então, se eu levei 47 anos para entender as coisas e fazer as coisas e viver as coisas como é hoje, eu não posso exigir o mesmo tipo de atitude de uma criança de 8 anos, né? E a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter a consciência de que a gente precisa ensinar a criança, né? Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Você também não nasceu sabendo. Você precisou de muito tempo, muita paciência de alguém para que você aprendesse. Se você não teve a paciência necessária da pessoa que te ensinou, que deveria ter a paciência para te mostrar o caminho a percorrer, para te dar a direção, infelizmente você passou por situações muito ruins, que eu tenho certeza que você não quer que o seu filho também passe. Então, a gente precisa, sim, primeiro cuidar da gente. Porque se a gente não cuida da gente, se a gente não consegue entender que a coisa começa na gente, pais, né, ou quem cria, a gente não vai conseguir ajudar o nosso filho. Uma criança que está aprendendo a ler, por exemplo, e você está o tempo inteiro botando pressa na criança, anda logo lá, você é burro. Pelo amor de Deus. Não façam isso, gente. Não falem palavras
ruins para os seus filhos. Não falem palavras que amaldiçoam os seus filhos. Nós, pais, temos a obrigação de falar coisas que abençoem os nossos filhos. Nós temos muito poder. Se a palavra sozinha já tem poder, você pode avaliar nós sendo pais. Nós colocamos essas crianças no mundo. Então a gente precisa abençoar nossos filhos com palavras que edificam, palavras que engrandecem e não que são depreciativas, que diminuem, que aterrorizam com a autoestima da criança, porque dessa forma ela não vai aprender, muito menos ela vai ser saudável. Isso vai gerando uma série de outros transtornos na vida da criança que hoje pode até não parecer muito, mas com certeza absoluta, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. No futuro, isso vai refletir na vida dela de uma forma muito negativa, né? E então, esse é o papo que eu queria ter com vocês hoje, né? Eu disse que eu ia fazer um vídeo sobre ansiedade nas crianças e eu vejo muito por esse lado. Eu sei que tem uma série de outras coisas que influenciam isso, com certeza tem, mas eu inclusive conheço crianças ansiosas que fazem tratamento, acompanhamento com psicólogo, né? Que são extremamente ansiosas, que estão, né? Não são, estão extremamente ansiosas e os pais não têm a menor paciência com essa criança. Essa ansiedade provavelmente vai demorar muito para passar. É esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter contribuído positivamente, tá? Para sua vida. Se fez sentido para você, compartilhe o vídeo, manda para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe, né, que precisa ter um pouquinho mais de paciência com os filhos, que precisa ficar ligado nessa questão da ansiedade na criança, tá? Compartilha com os grupos da escola, com o pessoal do seu WhatsApp e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!